Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à formação cientista comportamental. É um prazer ter vocês aqui e realmente assim a realização de um grande sonho. A ideia na formação é que vocês tenham uma formação robusta, completa, com muita prática, muito mão na massa e que realmente vocês saiam aí como cientistas comportamentais. E muitos que estão entrando, uma turma muito legal aí que está se formando, que saiam ainda mais cientistas comportamentais. A gente vai discutir de temas dos mais simples, né, dos fundamentos, das ferramentas aí, até a parte de diagnóstico, de behavior design, até temas mais complexos e atuais, como sistemas comportamentais, inteligência artificial, tem muita coisa boa por aí. Como vocês sabem, a formação é certificada pelo MEC e para você ter sua certificação aí como cientista comportamental, você tem que concluir 80% do curso. Por que isso? Porque, na verdade, a gente sabe que tem alguns módulos temáticos e a gente tem aqui com a gente designers, gestores de produtos, a gente tem formuladores de políticas públicas, educadores financeiros, planejadores financeiros e muito mais, várias áreas aí, direito. E a ideia é que vocês possam fazer os módulos que façam sentido para vocês. Então, nisso também a gente pensou com muito carinho. Além disso, vocês vão ter em Behavior IA, que vai ser aí uma grande fonte para vocês aprofundarem nos módulos, criar, discutir coisas e assuntos aí que vocês queiram discutir um pouco mais e aprofundar um pouco mais. E está sendo criada aí com todo o cuidado, então, que essa formação ela merece. Além disso, vocês vão receber em casa um toolkit cientista comportamental. Depois da minha fala, da nossa conversa, que eu vou explicar a jornada, a gente vai pegar o endereço e a gente vai enviar esse toolkit para vocês começarem essa jornada. Como a gente falou, vocês viram aí antes de entrar no curso, a gente tem ainda essa conversa ao vivo para eu conhecer os desafios de vocês, cases de vocês e também isso fazer parte aí dos momentos cientistas comportamentais e também, quem sabe, das aulas para que a gente foque cada vez mais em coisas muito práticas e que realmente deem alguns cliques, alguns booms aí na cabeça de muitos de vocês. Para mim é imenso prazer, estou muito feliz de estar aqui. São anos aí de experiência, né? E acreditando, eu realmente gostaria, meu sonho seria ter uma formação como essa quando eu comecei essa jornada. Então, eu agradeço muito a ajuda das pessoas que fizeram parte dessa jornada, tantas pessoas que apoiaram aqui do Brasil e fora que a gente formasse essa formação de cientista comportamental. Então, eu agradeço e realmente me sinto honrada de ter pessoas aí que me inspiraram tanto ao longo da minha trajetória, ao longo da formação desse curso. E esse curso ele tem algumas variáveis, né? Alguns módulos específicos que eu queria contar aí um pouco mais para vocês. Então, vocês chegaram aqui nessa formação do futuro, né? E é uma ciência prática e reconhecida internacionalmente. Felizmente, conheço alguns professores, né, e pessoas que inspiram todo dia, tem algumas redes importantes que a gente participa. E eu queria contar para vocês, antes de reforçar aí que sejam muito bem-vindos, que a gente vai estar com uma comunidade, né? Então a gente vai aprender muito junto, e essa comunidade também vai se formar a partir do dia 21 de julho, né? Então a gente tem as inscrições, elas ficam aí até o início de agosto, mas a gente começa aí para todos que entraram na pré-venda, sejam muito bem-vindos de novo, mas a gente começa no dia 21 de julho, onde vocês vão ter acesso a alguns materiais aí chaves da formação. Além disso, a gente está aqui para ver com um novo olhar, né? Então, a ideia é de ser uma lente para ver o mundo, e nessa lente também com muito cuidado, ética, respeito e conhecimento, para que a gente seja aí realmente um ator que mova, né? Mude comportamentos e mova esse mundo que precisa tantos de seres humanos também, né? O que que é a inteligência artificial, a tecnologia, se a gente não entende de gente. Então, sejam realmente bem-vindos a essa nova
lente que a gente vai estar utilizando a partir daqui. E queria me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Eu sou fundadora e CEO da Behavioral Lab. A Behavioral Lab completou em maio 10 anos, então maio de 2025. Tenho mais de 20 anos de experiência, então participei aí de áreas de marketing, sempre fiz experimentos, área de pricing. Então, são muitos anos aí com esse olhar, com essa visão de cientista comportamental, tanto que me fez em 2011 largar tudo e fazer um mestrado em Behavior Economics na Inglaterra, onde a área estava bombando, né? Tinha sido criada a primeira unidade de ciências comportamentais no governo, e foi um grande prazer fazer parte do CIDEX, que é o Center of Decision Research Experimental Economics, naquela época. Né, e voltei para o Brasil e tinha muito pouco conhecimento dessa área aqui, e também tive o privilégio de conhecer pessoas muito legais. Então, eu atuo desde projetos de mudança de comportamento do consumidor, de marca, até atendimento, né, vendas, call center, muito na parte de retenção e rentabilização, ações e produtos no digital. A gente tem projetos em políticas públicas, com secretarias, com a Receita Federal, com a Embrapa, né, instituições também inovadoras, Fiocruz, que fazem parte aí reconhecidas como ciência de ponta no Brasil, projetos na área de educação financeira e também de implementação de unidades de ciências comportamentais para se tornarem autônomas. A gente tem um grande coisa de sucesso, né, case de sucesso, que é o Secom. Então, eu sou economista, mas sempre senti falta muito da psicologia, sempre me fui muito autodidata em relação a esses tempos, esses assuntos aí ao longo da trajetória. Mesmo depois de formada com mestrado e tudo, eu fiz também um curso de Behavior Design na Hyper Island. Quem não conhece, é uma instituição muito voltada para o futuro, para o pensamento, assim, além do que a gente está vendo hoje, e realmente eu gostei muito, e tem algumas dinâmicas e algumas lentes que a gente vai dar uma olhada, que a gente vai aprofundar nessa forma de mudança de comportamento aqui, que foram aí inspiradas também em behavior design. Eu fui pioneira na criação de um curso, um MBA em Economia Comportamental na SPM em 2016, então ano que vem faz um ano. Foram muitas pessoas formadas, são pessoas também aí que lideram algumas iniciativas, né? Então a gente tem o Matosinhos com o Geekonomics, a gente tem o Arthur Mascarenhas que desenha, que lidera alguns iniciativas. A gente tem a Juliana Breschiani no Banco Mundial, Ricardo Cedeu na Receita Federal, entre tantos outros, né? Então, a Rafaela Bastos da NUD Rio, entre tantos outros que fizeram, que nos orgulham demais, 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 que fizeram um MBA em Economia Comportamental, e tanto aprendeu com a gente, mas a gente aprendeu muito com eles e aprende até hoje muito com eles. Hoje eu sou professora da SPM, sou professora da FGV, da PUC Paraná e da PUC RS, né? Então, amo ensinar, e quem me conhece sabe que eu tenho esse viés bem prático, gosto de fazer projetos, sou bastante acessível, e a ideia é que a gente tenha essa momento de criação e de interação aqui bastante potente entre todos nós. Sou fundadora e editora-chefe do economiacomportamental.org, então quem não conhece, espia lá. Tem muitos artigos no blog, tem glossário, tem o que é, tem o guia, que é economiacomportamental.org/guia, que é também aí uma fonte rica de informação que vocês vão, é uma das coisas que vocês vão ganhar nesse toolkit que vocês vão receber em casa. Sou co-organizadora do C3, Comunidade de Ciências Comportamentais, aí uma das pioneiras no Brasil. A gente juntou uma comunidade que tinha aqui em Brasília com a de São Paulo e se tornou aí essa grande comunidade. A gente traz eventos aí nacionais e internacionais com professores que são referência na área, ou cases de sucesso na área. Sou colaboradora master da SimConnect, líder de um grupo de trabalho, também trabalho de alguns grupos de estudos lá
na área de desinformação, de gestão. Então, a SimConnect é a maior rede de ciências comportamentais em governo. Então, estou envolvida em algumas iniciativas aí em paralelo que eu quero que cada vez mais seja uma revista que saia sobre o Sul Global, seja um evento que vai acontecer internacional ou nacionalmente, que vocês estejam sempre muito bem informados, então que a gente seja uma comunidade, que a gente se informe bastante ao longo do tempo. Esse projeto nasceu tem anos, né? Então é o que eu gostaria de ter quando eu comecei minha trajetória, então por isso tem um carinho imenso, e ele foi feito com muito cuidado. Então, qualquer feedback, qualquer questão relacionada ao curso, tudo a gente está formando eles juntos. Então, peço para me acionar, a gente tá junto nesse processo, e a ideia é fazer realmente que seja uma experiência inesquecível. O que que você encontra na formação? As aulas 100% online e gravadas, né? Então, vocês vão ter os 14 módulos aí, o certificado reconhecido pelo MEC, e aí vocês conseguem já com 4 meses, se vocês fizerem toda semana as aulas direitinho, mas vocês têm 12 meses para concluir o curso e também participar dos momentos cientistas comportamentais. Você recebe esse toolkit de cientista comportamental em casa, vocês vão ter uma caixa de cards com os principais conceitos e vieses que a gente usa muito dinâmicas no nosso dia a dia como cientistas comportamentais, vocês vão ter o guia de economia comportamental impresso, que muita gente tem o desejo de ter, e alguns outros mecanismos aí que a gente usa no nosso dia a dia para que vocês utilizem aí na criação de intervenções, de nudges, de produtos, de ações em educação financeira, nos mais variados desafios. A gente vai ter a em Behavior IA, né, para aprofundar e aplicar os conceitos no dia a dia, que está sendo feito também com muito cuidado e muito conhecimento, pessoal. Já é um, é um privilégio ter em Behavior A. Para mim, eu já estou achando assim uma fonte de conhecimento imensa. Então, imagino que vocês vão gostar. Casos reais, né, experiências práticas e acompanhamento da equipe, uma comunidade ativa com diversas formações e áreas de atuação. Então, essa é a ideia. E um conteúdo muito aplicável do zero à prática, né? Então, que vocês que também não têm conhecimento, muitos aqui já têm, que vocês consigam se sentir seguros para ser cientistas comportamentais e agir na sociedade como cientistas comportamentais. Como a gente falou, a profissão do futuro é aquela que a gente entende de gente, né? E a ciência por trás das decisões humanas está a seu alcance e vai estar cada dia mais. O que que inclui? Eu comentei com vocês o encontro inicial comigo, que a gente vai marcar logo logo, os momentos com de cientista comportamental comigo e convidados, os 14 módulos aí do básico ao avançado, a em Behavior IA, o toolkit, os encontros aí comigo gravados, reconhecimento do MEC e o certificado de cientista comportamental. Quais são os módulos, né? Então, a gente tem o primeiro módulo, é Profissão do Futuro, que vocês já vão ter acesso logo mais, que fala dos fundamentos, áreas de atuação, diferentes formas de carreira, mas diferentes modelos do mundo, né? Como que as pessoas trabalham como cientistas comportamentais no mundo, diferentes metodologias utilizadas, vocês vão ter um panorama do que é essa área hoje no mundo e com ferramentas principais que trabalham, sem aprofundar tanto, que a gente vai ter muito tempo para aprofundar, mas ferramentas principais que a gente utiliza. Vamos falar depois no módulo 2 de tomada de decisão, né? E aí vamos entrar, para quem não conhece, nos atalhos mentais, onde o nosso pensamento vai em alguns momentos, heurísticas, vieses, racionalidade limitada, que nem sempre somos tão racionais assim. A gente vai falar de nudge, arquitetura de escolhas também com cases novos. Esses dois módulos que eu falei para vocês também vão ter cases novos.
No módulo 4 a gente entra em behavior design, em diagnóstico, em barreiras ocultas, que a gente faz muito nas consultorias. E a ideia é passar para vocês também, para agirem com essa lupa. Depois do módulo 5 a gente faz o projetando, né, intervenções comportamentais com impacto. Então, a gente vai ali do desenho, como que a gente faz normalmente, a gente parte da ideia do zero, que mecanismos a gente tem que estudar para criar uma intervenção de sucesso. No módulo 6 a gente vai do teste ao resultado, né? Então, como a gente desenha o experimento e olha o resultado para nos informar melhor. No módulo 7 a gente já começa a colocar, a nichar um pouco, e nesse sentido, reforçando, vocês conseguem o certificado com 80% de conclusão do curso, porque algumas pessoas, por exemplo, aqui não são da área de negócios, produtos e marketing, então não precisa assistir esse módulo vai ser voltado. Claro que eu sugiro que vocês assistam todos. Né? Módulo 8 vai ser liderança comportamental e cultura nas organizações, um módulo muito legal também. Módulo 9, comportamento do cidadão e políticas públicas centrada nas pessoas. Então, a gente aí para formuladores de políticas públicas, pessoas na área do regulatório, pessoas na área aí diferentes áreas do direito. No módulo 10 a gente vai falar sobre finanças comportamentais, a gente vai estar falando sobre dinheiro e comportamento, acho, ao longo de todo o curso, mas aqui a gente volta mais para finanças comportamentais, como decidimos sobre dinheiro e planejamento, né? Fala de planejamento comportamental, temos grandes parceiros também nessa área. Módulo 11 a gente fala de inovação digital, né? Inteligência artificial e comportamento humano, tem muito nisso, como fazer experimentos, como usar a inteligência artificial para ter mais conhecimento sobre o ser humano, sobre o que está acontecendo, o que a gente pode fazer de inovação a partir da inteligência artificial. Módulo 12, a gente entra no assunto muito atual, e muito complementar às ciências comportamentais e cada vez mais entrando no mainstream, que é pensamento sistêmico e ciências comportamentais e sistemas comportamentais. Né? Então, como que a gente faz uma mudança não só no indivíduo, mas no sistema como um todo, mudanças individuais versus estruturais, como a gente pensa em rede. Então, vai ser um módulo bem interessante aí que tem muito impacto nesse olhar como cientista comportamental. No 13, a gente fala sobre tendências e oportunidades globais, então tem bastante coisa. Teve congressos recentes aí que discutiram novidades e a gente vai trazer algumas delas aí para vocês. E no módulo 14, a ideia é que a gente faça um workshop final da ideia e intervenção. Dependendo de como for, né, a ordem que vocês estiverem, tudo, a ideia é que seja um workshop gravado, né, do passo a passo de que a gente faria. Mas o meu objetivo, que eu gostaria, dependendo do andamento da turma, é que a gente faça ao vivo, interativo, para as pessoas, com um desafio real, para as pessoas verem realmente a gente desenvolvendo um workshop ao vivo. Mais ainda, dependendo da quantidade de alunos, né? E aí falo muito para vocês aí da gente acionar, né? Indicar o curso para diferentes pessoas que possam estar. Essa é a primeira turma, é uma turma bem exclusiva. A ideia também é a gente possa fazer um workshop presencial. Então, o workshop é importante vocês fazerem, saírem do ideia zero até o desenho da intervenção comportamental. Ele está indo pouco em suspenso. Quando a gente abrir as inscrições do curso mesmo, eu vou ter mais informações e no nosso grupo a gente vai discutir a melhor forma de fazer o workshop para vocês terem o melhor resultado. Lembrando, as aulas vão ser liberadas nas terças. Então, a gente tem o módulo 1, no dia 22 aí de julho, né? A gente tem depois, todas as terças a gente vai, a nossa metodologia. Não é, a ideia não é vocês terem tudo, né, e acabarem, verem sem prestar atenção e tudo, é que vocês absorvam aquele conteúdo mesmo, assistam com calma e dediquem tempo para isso, para que a gente vá para o próximo módulo. Então, estrategicamente, a gente vai liberando nas terças-feiras cada aula, tá? Então, a partir do dia 29 do 7.
Então, o módulo 1 ele já vai estar disponível junto, igual falado no site, junto com a aula de abertura, mas a gente vai ter aí, a partir do dia 29, aí vem o módulo 2 e vem os outros módulos nas terças-feiras. É, Falando um pouquinho, né? Dá para se tornar um cientista comportamental em 4 meses? Essa foi uma pergunta que eu me fiz muito durante essa formação e queria dividir com vocês. Mas eu acredito que sim, dá. E a gente pode ganhar muito com isso como sociedade, no mercado, nesse momento que a gente está vivendo da tecnologia, da inteligência artificial e tantas coisas que estão sendo feitas também com a gente e que a gente está fazendo com os outros, né? Então, dá para se tornar um cientista comportamental, sim, em 4 meses, se você entender o que realmente isso significa, né? Essa formação não vai te transformar num pesquisador acadêmico, ou pessoas de anos de laboratório e tudo mais. Mas você terá uma base sólida e aplicada em ciências comportamentais, um método validado para usar nas ferramentas de trabalho, negócio, liderança, a capacidade de pensar como um cientista comportamental e tomar decisões baseadas nisso, decisões as mais simples, as mais complexas, um diferencial competitivo real que a maioria dos profissionais do mercado não tem. E aí eu estou falando de novo, setor privado, startup, setor público, terceiro setor e vários empreendedores e vários setores aqui ele abarca quando a gente fala de profissionais do mercado. Você vai aplicar ciência no dia a dia, você não vai virar um PhD no assunto, mas vai conseguir discutir muito bem esse assunto com outros cientistas comportamentais e pessoas envolvidas no projeto. O que você aprende aqui já é suficiente para você criar produtos, aplicativos, campanhas mais eficazes, muitas vezes menos custosas, engajar pessoas com base no que realmente, como elas realmente se comportam, liderar com mais empatia e menos achismo. Então, você vai ver um pouco mais essa parte de gestão de pessoas, de tomada de decisão, né? O quão falho às vezes, como somos falíveis muitas vezes, o que que a gente pode fazer de intervenção para ajudar as pessoas a tomarem uma decisão mais perto do alvo que a gente gostaria, influenciar decisões de forma ética, com clareza e resultado, tomar e ajudar outras pessoas a tomar decisões financeiras mais estratégicas e sábias, né? E tudo isso acompanhado aí comigo, que sou referência na área aqui no Brasil e reconhecida internacionalmente aí com encontros ao vivo, ferramentas práticas para acelerar essa curva de aprendizado, pessoal. E esse é o convite, vamos juntos, né? Começa a nossa jornada semana que vem, outras pessoas vão entrar até o início de agosto, porque como o curso, a grande parte é gravada, né? As pessoas podem pegar esse conteúdo, mas as vagas são muito limitadas. Então, indiquem para as pessoas, é uma oportunidade que a gente não sabe. Vamos ver como é que vai ser a turma 1 em relação a conteúdo, é bastante seriedade que a gente está levando no curso, então é uma baita oportunidade. Aqui vocês têm o contato nosso por e-mail, que está sempre ali, praticamente 24 horas, o academy@embehaviorlab.com, e o telefone que é 6199-878-9005. Então, anotem esses contatos aí. A qualquer momento vocês podem acionar, que a nossa equipe vai estar de olho nessas informações. O que precisar chegar a mim também vai chegar. Se vocês tiverem alguma dúvida mais técnica ao longo do curso, eu já posso até falar. O meu e-mail também fica à disposição, que é flavia.avila@behaviorlab.com. Vocês também podem me acionar. E adicionem nas redes, né? No LinkedIn tá como Flávia Ávila, no Instagram, no LinkedIn, Facebook, tudo tá Flávia S. Ávila. Então, onde você colocar o Twitter, onde você colocar a Flávia, o X, né? Agora, Flávia S. Ávila, você vai achar. Adicione em Behavior Lab, adicione no economiacomportamental.org. Vamos aí adicionando, né? E tendo contato em diferentes canais, porque essa é a ideia da gente estar o mais próximo possível e aprendendo juntos cada vez mais. Até mais, pessoal. A gente se vê muito em breve e a gente vai se falando. Tchau, tchau.